Bom dia, Renata. Bom dia, Francis. Bom dia, a paz do Senhor. Senhor, vamos aguardar um pouquinho para as meninas entrarem. Ivanei está entrando. Amém, amém. Bom dia, Bom dia. bom dia. Todos dormiram bem, todos estão bem. Amém. Como, como, nossa, como estamos felizes. Se não fosse o Senhor, nós nem existiríamos, nós nem estaríamos aqui. Amém, Glória amém, a Deus. amém. Louvado seja o Senhor. Emilva, irmã França, Renata, Bom dia. bom dia. Milva. Meninas, queria dar um recado para vocês antes que eu esqueça. E fazer o convite. Quem entrar aí, se eu esquecer, depois a gente fala com as minhas no privado. Terça-feira que vem, encerra o livro. Aí eu gostaria que a Renata Maria, mais a Érica, né, em concordância com a minha amiga Márcia, que ela se reunisse aí e fechasse para a gente terça-feira que vem, os 40 minutos de vocês. A Emilva começaria com oração para nos abençoar. E a Érica, semana que vem. Érica, se ela já entrou, a Érica, a Renata. Porque o capítulo que já termina, ele já vai falar de uma mulher que me toca muito, que é a mulher samaritana. E ontem Deus falou muito ao meu coração. Eu não vou entrar nessa questão que eu vou deixar com as meninas, forte sobre esse valor dessa mulher. E termina falando de nós. Então, as meninas não precisam estender muito aquilo que Deus colocar no coração delas, tá bom? Então, semana que vem, a Emilva nos abençoa o coração, e a Renata Maria e a Érica encerra o livro, aquilo que Deus colocar no seu coração, falar sobre essa primícia, né? Que foi a mulher samaritana, e termina com a sua posição lá, que vai falar sobre coroa, né? Da nossa coroa eterna, da nossa coroa como mulher do reino de Deus aqui. E nós encerramos e nós vamos entrar os estudos, né? Que aí me ajuda também. E é o que eu vou fazer essa partilha com vocês. Nós já estudamos os principais valores do reino de Deus, agora nós vamos estudar a mulher do reino de Deus. Vocês aguardem. Tem mais de Deus para nós, tá bom? Então, se a Renata e a Erika entrar aí, vocês lembram ela, tá bom? Ou no finalzinho, a Márcia dá mais uma pincelada, tá? Elas já estão aqui, já. Tá? Então, é um desafio, mas Deus já falou que vocês estão prontas. Todas nós estamos prontas para fazer essa partilha. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Hoje de manhã, pela manhã, bem cedinho. Eu acho lindo isso, que Cristo é como o sol. Tem até essa música, Cristo é como o sol de manhãzinha que vem raiar em nossos corações, aquecendo os nossos corações, que às vezes nós acordamos tão preocupada, ou medo, ou uma dor, seja o que for. Cristo é essa luz. Ontem eu falei com a Márcia sobre isso. Cristo é a luz. Você recebeu a luz eterna. Ele é essa luz. Então, o que estiver passando no seu coração, o que estiver passando no seu corpo agora, você declara essa luz e a escuridão, seja qual for ela, simbolicamente vai desaparecer, vai ser dissipada. Em nome de Jesus, nós cremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada por essas mulheres do teu reino, essas mulheres que já foram coroadas, mas a tua palavra diz para que venhamos cuidar da nossa coroa, para que ninguém tome. Esta coroa, Senhor, eu sei que já foi estabelecida quando nós nascemos.
esta coroa quando nós te aceitamos como nosso eterno Salvador, mas nós te pedimos também, Senhor, que dia após dia, que essa coroa seja sustentada, que esta coroa seja brilhosa pela intimidade que nós temos contigo e pela intimidade uma com as outras aqui. Senhor, venha sentar à mesa, vem falar conosco, nós vamos encerrar este capítulo maravilhoso. E eu te peço hoje, agora foi a palavra que veio na minha mente pela manhã, que nós rejeitamos pelo poder do sangue de Jesus qualquer predição maligna, qualquer prognóstico, Senhor, maligno, ou Senhor, de história popular, ou de dito popular na minha vida e na vida dessas mulheres, porque nós sabemos, como o Senhor falou ontem comigo, o Senhor falou comigo ontem em Tiago, o Senhor disse, Senhor, quando foi lá, Senhor, ressuscitar Lázaro, o Senhor falou para Maria, o Senhor disse para Maria, João 11, o Senhor falou, eu, eu sou. Eu sou o aqui e agora. É essa esperança que nós temos, é essa esperança que nós confiamos. Nós não confiamos em dito popular, nós não confiamos se hoje o sol não vai sair, nós não confiamos, Senhor amado, em presságio, nem, Senhor amado, em predição. Nós confiamos na tua promessa. E a tua promessa diz que se o seu povo, nós somos o teu povo, nós somos filha herdeira, nós somos a sua geração. Se o seu povo clamar, Senhor, se converter até ti, reconhecer os teus pecados, Senhor, sair do caminho mau, assim eu estou falando com as minhas próprias palavras, em 2 Crônicas 7,14, aí sim o Senhor ouvirá a oração deste lugar. Ouve a oração, Senhor, do lugar onde esta mulher está, a condição dela, seja financeiro, seja condição de mulher, seja carência, seja condição, Senhor amado, no seu trabalho, aonde ela estiver de forma natural e espiritual. Tu és o Deus que restaura o país dela, a sorte dela, restaura ela como mulher, restaura o seu corpo biológico, assim como o Senhor faz comigo também. Então, em nome de Jesus, em nome do seu filho, nós recebemos essa bênção, nós recebemos a promessa para nós e pelo poder do sangue validamos qualquer predição maligna, qualquer prognóstico maligno, presságio. Em nome de Jesus, nós rejeitamos pelo poder do sangue, pelo poder da palavra e pelo poder, Senhor, do seu nome. Obrigada, Senhor. Amém. Então, foi essa palavra que o Senhor falou hoje para mim. Eu não sei o que está acontecendo. Pela manhã, o Senhor rejeita as predições, prognóstico, presságio, tudo dito popular, palavrinha que a gente fica escutando. Nós não temos isso no reino onde nós vivemos. E depois nós falamos mais sobre isso. Então, beijão, como é bom ver vocês. Hoje nós somos o assunto mais comentado no céu. Amém. Hoje nós somos o assunto mais comentado no céu. Amém? Beijão para vocês. Márcio, com você, meu filho. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus é lindo, né? Que coisa maravilhosa. Como é bom estar com vocês, né? Pela manhã, tirar esse tempinho, né? Para meditar na palavra do Senhor é muito bom. E hoje nós estaremos finalizando, gente, eu prometo. Prometo que eu finalizo hoje. Mas aqui, na página 189, é, ele fala sobre os perigos do engano, né? Nós precisamos tomar cuidado, porque o engano, ele pode fazer o inimigo da nossa alma parecer nosso amigo. Então, foi o que a serpente fez com a Eva ali, né? No jardim. A serpente conversando com a Eva e fez Deus, ela mostrou Deus como mentiroso, que Deus era o inimigo, que Deus que não queria que ela fosse inteligente, que ela não soubesse e se mantivesse enganada, né? Porque uma pessoa que fala assim, ó, você pode comer tudo que tiver aí, mas isso aqui você não pode comer. Parece uma tortura, né? Você olhar e falar assim,
deixar uma coisa assim, ó, que muito gostosa, né? Você fazer um bolo de chocolate e colocar ali, falar isso aqui, ó, meus filhos, é só para vocês ficar olhando. Vocês não podem comer isso aqui não. Parece tortura, né? E foi assim que a serpente fez com que Adão e Eva vissem dessa forma, né? O engano pode fazer a submissão a Deus se parecer com uma prisão legalista. O engano pode ir tão longe a ponto de fazer o mal parecer bom e o bom parecer mal. Então a gente precisa tomar cuidado. E quando nós estamos com o coração cheio de engano, com o coração cheio da nossa própria cobiça, nós nos afastamos até das pessoas que falam a verdade, né? Quando a gente está errado, a gente evita as boas companhias. Então, isso é coisa do engano, né? A gente, quando alguém chama a nossa atenção, a gente fala, não, isso aí, ó, é porque não quer me ver feliz, né? Alguém de vocês já falaram essa frase? É porque não me quer ver feliz, tá? Eu mereço ser feliz. Eu preciso ser feliz. Isso é coisa do engano, né? Aí ela fala aqui, ó, que o problema com o engano é que ele é enganador. Então, Então, nós somos enganadas, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, o poder do engano é que ele turva as águas até que tudo esteja tão turvo que você não tem certeza em quem acreditar. Deus sabia que nós encontraríamos nessa posição. Então, nos deu um padrão que não varia com o passar do tempo e com as mudanças da cultura e dos sentimentos humanos. Nosso padrão é a palavra de Deus e os santos são os portadores desse padrão. Então, qualquer coisa que não esteja coerente com a palavra do Senhor é engano. Mas para a gente saber sair dessas armadilhas, a gente precisa conhecer, precisamos ler a palavra, voltar às Escrituras, precisamos conhecer a palavra de Deus intimamente, para quando vier essas meninices, essas bizarrices, a gente não ficar confuso. Falar, não, não tem coerência com a Bíblia. A gente precisa fazer igual os bereanos. Quando Paulo pregava, eles iam lá nas escrituras e conferia se Paulo estava falando a verdade, né? Então é isso, nós precisamos tomar cuidado com o engano. Aí ela fala sobre a sabedoria deste tempo ou a sabedoria atemporal, que essa, qual que é a nossa escolha, né? Qual sabedoria que nós queremos, tá? Então vamos observar isso. Tomar cuidado, porque a serpente, ela se disfarçou de aliada de Eva, olha, tá? nossa. Ela, ela falou: não, não, que isso? Imagina, vocês vão morrer? Nunca, né? Se a Eva estivesse buscando a sabedoria eterna, se ela estivesse buscando a sabedoria que vem de Deus, ela não teria caído no disfarce da serpente. E eu acho bem estranho, né? Você ver uma cobra falar e não sair correndo. É very estranho, gente. Mas é porque Eva estava tão acostumada com o sobrenatural, porque, tipo, os anjos do Senhor, eles não têm uma aparência bela, né? Eles não são frufruzinho, cabelinho frufruzinho e aqueles homens lindos, maravilhosos. Não, eles são bichos feios, tá? São feios. E se Eva estava acostumada com a presença de Deus, que Deus ele anda rodeado com os serafins, com os arcanjos e serafins. Ela estava acostumada a ver coisas estranhas, entendeu? Então Eva já estava tão acostumada com o sobrenatural
que ela, quando viu a serpente falar, para ela não fez diferença, porque ela já tinha esse costume com o sobrenatural, né? Você falou uma coisa que veio aqui agora. Olha só o mistério. O diabo, ela estava tão acostumada com o sobrenatural que ele veio no nível de Eva. Vocês entenderam? Ele poderia ter vindo no nível de uma formiguinha. Então, ele vem no nível daquela sua trajetória, da sua caminhada. Então, não se subestime, né? Posso dizer isso? Depois eu ainda vou estruturar isso, essa linha de raciocínio. Mas o que a Márcia falou aí, ó, vocês podem pensar, mas ela estava tão acostumada com o sobrenatural. Então, o inimigo vem nos atacar com aquele nível, com aquela sua necessidade. Né? Depois nós vamos estruturar, mas achei interessante, clareou aqui uma coisa aqui muito forte. Ai, Jesus. Então a serpente ela se disfarça de amiga, né? E ela induz, né? Ela fala: "Não, Eva, que é isso? Deus, ele só não quer que você seja igual a ele, você vai ser igual a Deus." Olha o que ela desperta em Eva, algo que já tinha dentro, que é próprio do ser humano. A gente tem o nosso próprio ego e a nossa cobiça. Então, a cobiça de Eva era ser igual a Deus. Se ela não tivesse esse desejo de ser igual a Deus, ela não teria aceitado a proposta, entendeu? Então, Eva caiu na própria cobiça. E muitas vezes nós caímos na nossa própria cobiça. A Bíblia fala isso, né? É, então, a saída para o engano é o arrependimento. Quando chamamos a nossa sabedoria de tola e nos humilhamos diante do eternamente sábio, o arrependimento acontece quando abandonamos a mentira e nos apossamos da verdade. Aleluias. Então, que nós possamos, cada dia, buscar essa verdade. E se porventura a gente caiu no engano do inimigo, que a gente não venha se prostrar, porque Deus ele está ao nosso lado para nos levantar quantas vezes for preciso. Essa é a diferença do amor de Deus para conosco, sabe? É que ele não faz como os humanos. Deus, ele olha lá dentro do nosso ser. Então, se arrependa. Aí, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, já fez tanta coisa, agora tá aí, ó, dando uma de crentinha." Que seja, que falem, mas seja essa crentinha que Deus olha e sente prazer, que afaga o olhar de Deus, que afaga o coração de Deus quando Ele olhar para nós. Não importa o que falem acerca do nosso passado, não importa o que falem da nossa postura passada. O importante é agora que você saiu dessa teia de engano e você agora vê a verdade, você se apossou da verdade, né? Isso é a página 190, tá? É, olha só, a serpente usa o orgulho e a tolice humana contra nós. Então, entra aí o que a Ivaneide falou. A serpente, ela só usou o que ela percebeu em Eva. Ela, tudo que acontece na nossa vida é a gente que dá legalidade. O inimigo ele não invade o território, ele não vai invadir sua casa, não vai invadir sua mente, ele não vai invadir nada. Nós abrimos a porta, nós convidamos ele para entrar mediante as nossas atitudes. É, uma vez eu ouvi alguém falar que ele não é poderoso. Ele não é super poderoso, mas ele é poderoso. Ele não é onisciente, mas ele é psicólogo. Então, o diabo, ele percebe as nossas ações, ele percebe nossas atitudes. Então, através da minha atitude, eu demonstro o que eu estou pensando. E aí ele vai fazer, ele vai agir conforme a legalidade que eu dei. Então,
Se ali, a árvore ali do conhecimento lá não era para ser comida, o fruto, o que que a Eva estava fazendo, andando ali debaixo da árvore, né? Então, o que que ela estava fazendo ali? Ela estava sendo tentada, ela estava brincando com o pecado, entendeu? Então, a serpente usa o orgulho e a tolice humana contra nós. Quem não quer acreditar que somos mais sábios do que realmente somos? Então, ela nos bajula, né? Aí eu já tenho essa cobiça, eu já tenho. Aí, de repente, a pessoa começa, nossa, irmão, que palavra maravilhosa. Como Deus te usou. E começa, sabe, essas palavras, você é incrível, você é isso. E aí, seu ego começa a crescer. Você fala, sabe o que é mesmo? Ah, eu sou demais mesmo. Gente, como eu tenho uma sabedoria. E aí, de repente, você para de buscar em Deus. Aí você começa aí no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, aí para de buscar, para de orar, para de jejuar, porque você acredita que aquilo é próprio seu. Ai, eu tenho o dom da palavra. Se aposta do dom da palavra e pronto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É bajulação. A serpente nos bajula. A serpente sabe onde nos pegar, tá? Fiquemos então, o espírito enganador sempre lhe dirá que existe sabedoria fora da palavra de Deus. E fora da palavra de Deus não há sabedoria. Olha, página 191. Eu vou correr porque a hora já está me gritando aqui. Se você é cristão, eles não podem levar a sua alma. Isso está falando dos demônios. Então, eles farão tudo o que puderem para tirar você da sua autoridade e poluir seu poço. Então, nós precisamos fazer o quê? Desentulhar os poços, Verdade. né? Muitas vezes, nossos poços estão sendo entulhados com palavras vãs, um mau testemunho, atitudes que não condizem com o verdadeiro cristão. E aí, o diabo, ele sabe disso. É, ele, os demônios, ele não pode nos tocar, porque ele só toca se houver uma permissão de Deus. Mas eles vão atacar na nossa mente, vão usar pessoas, né? Vai fazer de tudo para tirar a nossa autoridade. Quando a gente peca, quando a gente faz qualquer coisa que não esteja dentro da vontade do Senhor, a gente perde essa autoridade. Eu falo por mim mesma que quando, às vezes, até algo que eu assisto, que eu percebo, eu falo, isso aqui não tá legal. Eu percebo que a minha conexão com o Criador dá uma bambeada, sabe? Então a gente precisa tomar cuidado, porque eles vão fazer de tudo para tirar a nossa autoridade, poluir o nosso poço. Eles vão fazer de tudo para que a gente fique com vergonha de nos mostrar na presença de Deus, como fez com Adão e Eva, né? Quando eles perceberam que estavam nus, eles foram se esconder, né? É, extraindo no nosso poço. Página 192. Diz assim, ó: quando sentimos que nosso poço está sobrecarregado, podemos abri-lo ao permitir que as dores e os anseios mais profundos da nossa alma encontrem sua voz. Quando eu me sinto lamacenta, turva e possivelmente desagradável, às vezes tudo o que é preciso é uma música para abrir meu poço e refrescar minha alma, Eu né? também. Dar risada e passar tempo com a família e amigos em Cristo enchem a cisterna. Ler a palavra, manter um diário e orar
me refrigeram como uma bebida fresca direto da fonte em um dia quente. Eu amo fazer isso, sabe? Quando eu tô vendo que eu não tô bem, eu gosto de pôr a música, gosto de dançar. São coisas, eu já até falei isso em outro momento, em outro vídeo. A gente precisa procurar coisas que alegram o nosso coração na presença do Senhor, né? Verdade. Eu gosto de ir ali para fora, ver as borboletas nas flores, pisar na grama. Eu gosto de ficar paradinha lá assim, olhando. Ontem, ó, aconteceu uma coisa que encheu meu coração. Eu tava aqui, aí de repente meu bem me chamou, meu bem, corre aqui, corre aqui. Fui correndo lá. Aí ele, olha isso. Tinha uma ave tão linda que eu nunca vi aqui no quintal. E aí eu fiquei olhando com aquela coisa mais linda, desfilando em cima das minhas árvores ali. Aí meu bem falou, tá vendo, moço? Se nós não tivesse árvore no quintal, a gente não tinha, não via essas coisas lindas, né? Então, coisas que enchem nosso coração é, vai desentulhar a nossa cisterna. Coisas agradáveis. A palavra do Senhor fala que a gente precisa pensar naquilo que é agradável, naquilo que é louvável, naquilo que é bom, né? Onde há louvor, nisso pensai. Então, é isso. E aí, é, nós precisamos também, é, já no tema Mulheres com o Passado. Eu estou correndo porque o tempo está indo embora, viu, gente? E ainda tem muita coisa. E eu falei que eu ia terminar hoje. Então, olha só. Na página 192, no finalzinho, a última, penúltima frase, diz assim, ó. Não fomos criadas para viver à sombra da glória ou da vergonha. Fomos criadas para viver à luz do agora, enquanto olhamos para um futuro de esplendor. Esse é o caminho do justo. Amém, é O verdade. o inimigo, ele vai nos manter presas onde? No passado e na culpa, tá? Quem não quer ver a gente pensar no futuro é o inimigo das nossas almas, tá? Porque olhando para o passado, a gente vai ficar depressiva, né? Vamos ficar depressivos. E precisamos declarar o nosso futuro em Deus, saber que o meu futuro está nas mãos de Deus, mas não ficar ansiosa pelo futuro. Se eu ficar projetando demais também o futuro, a gente vai ficar ansiosa, né? Tá? Olha, ela fala assim, ó, a Lisa, ela falou assim, ó, aprendi que a natureza humana tem a tendência de olhar para trás e conversar sobre o passado, enquanto Deus está olhando para frente e declarando o futuro. Qual que é o meu futuro? Não é o céu? O meu futuro é entrar no céu. É para isso que nós estamos lutando. Mas a gente tem a tendência mesmo de quando se reunir, ah, você lembra? Lembra do que fulano fez? Lembra? Ah, aquilo doeu demais, e nananã. Sempre se lamuriando, né? É uma lamentação terrível. E isso não declara, não adora a Deus, Seu né? futuro é o céu e reinar com Cristo. Nós Exatamente. somos mulheres do reino. Mulheres do reino, né? Então, os ataques em sua vida têm muito mais a ver com quem você pode ser no futuro do que quem você foi no passado, tá? Então, todas as vezes que o diabo jogar na sua cara quem você foi no passado, ele não está preocupado com esse passado. Ele está preocupado com o seu futuro, porque isso vai atrapalhar você a progredir. Quando você fica presa no seu passado, vai atrapalhar você ter intimidade com Deus, vai atrapalhar você ter intimidade com as pessoas que estão à sua volta. Você vai ficar travada em pregar o evangelho, você vai ficar travada em romper naquilo que Deus tem para você. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que falam a respeito da gente, com o que joga na nossa cara, né? Porque, com certeza,
vai aparecer aqueles cristãos que vai chegar e falar: ai, mas agora você tá assim, mas você fazia assim, você era assim, não sei o que e tal. Então, a gente tem muitas acusações. E muitas vezes eu assumo o lugar de Satanás na vida de um irmão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando eu fico jogando na cara, isso tá vindo agora, gente, é quentinho, tá? Quando eu fico jogando na cara os erros do meu irmão, eu estou assumindo o lugar do diabo na vida daquela pessoa, porque quem é o acusador é o diabo. Então nós precisamos assumir lugar de Deus, ser representante de Deus na vida das pessoas, tá? É isso que eu preciso. Mas enquanto eu estiver acusando, enquanto eu estiver julgando, eu estou assumindo um lugar que não é meu, tá? Amém? Olha, então nunca tem a ver com o seu passado, sempre tem a ver com o seu futuro, tá? Então vamos tomar cuidado, tá bom? Então nós precisamos trabalhar junto com Deus. Pode, pode parecer difícil, né? Pode parecer difícil, mas Deus, ele sempre levará a gente onde precisamos estar. Muito bom isso aí. Então, ele sempre dará a você as ferramentas de que precisa para criar um poço fundo e reforçado de onde você possa extrair sua força. Amém? Então, nós vamos parar de ficar se lamentando. Ai, eu queria não ter feito isso. Página 194. Eu estraguei tudo, tá? Olha só, ela fala assim, ó, ser uma mulher com um passado não significa que você não possa ter um futuro. Ser uma mulher com um passado não dá às pessoas o direito de controlar seu futuro. Somente Deus tem o controle do seu futuro. Então, Agostinho, ele nos dá um bom conselho sobre como começar a aprofundar nossos poços. Aí ele fala: você quer subir? Comece descendo, tá? Você planeja uma torre que ultrapasse as nuvens? Edifique primeiro a base da humildade. Então, nenhum prédio é construído se ele não é construído primeiro embaixo. Primeiro vem o alicerce. Então, para nós alcançarmos lugares altos, primeiro nós precisamos descer a casa do oleiro, ser quebrada, ser trabalhada, ser reconstruída, regenerada, né? E aí, aí assim a gente alcança lugares altos. Mas o que a gente quer? A gente quer já subir no topo, sem se preparar, sem ter embasamento bíblico, sem ter estrutura bíblica, né? Esses dias para trás eu estava conversando até com a Maíra, ela está aqui, peço licença para estar dando esse exemplo. Ela é nova convertida, né? Tem poucos dias que voltou para a casa do Senhor e o lugar onde ela estava já queria colocar ela como líder de jovens. E aí eu conversei com ela, falei, minha filha, você ainda não tem estrutura, você ainda não tem base bíblica, isso é muito perigoso. Diga não para essa proposta. É armadilha, porque a Bíblia mesmo nos orienta, o apóstolo Paulo, ele fala para não dar cargo para os neófitos na fé, né? Os novos convertidos. Mas a gente quer número, a gente quer a igreja cheia, a gente quer prender, quer segurar aquela pessoa que chega, mas o caminho não é esse, tá? O caminho não é esse. É educar aquela pessoa, ensinar os princípios, discipular aquela pessoa, e aí ver se ela já tem estrutura. Precisamos ter base.
ter fundamento, né? Então, que nós possamos também observar isso e não ficar nessa lamentação, né? Precisamos viver bem e não nos afogar no raso. Ontem eu vi uma frase que nós temos grandes esperanças, pequenas expectativas. Então, nós não podemos ser pessoas assim, tá? É, eu já me afoguei no raso, né? Eu já me afoguei numa piscina de criança, gente. Quase morri numa piscina de criança. Quando a gente não sabe nadar, acontece isso. Então, quando você coloca um novo convertido para com grandes responsabilidades, você está jogando ela numa piscina sem saber nadar. E aí pode ser uma piscina rasinha, que a pessoa vai morrer. Então, nós precisamos tomar cuidado, tá? Então, nem sempre é a profundidade que mata. O inesperado acontece quando se entra em pânico, tá? Já os irresponsáveis não respeitam a água e se acham invencíveis. Então, nós precisamos ter responsabilidade com os novos convertidos, tá? Não jogar eles para se afundar, tá bom? Então, vamos pular para a página 196. Ela fala sobre nós precisamos viver bem, né? Se vocês tiverem alguma coisa para dizer acerca desse, pode falar. Tiver alguma consideração, tá? Que eu já vou falar para a página 196, senão a gente não termina, porque o horário está voando. Olha, ela fala sobre. Para me falar essa parte, eu tenho que voltar bem aqui na página 194, onde ele fala assim, ó: Jesus anseia se encontrar conosco em nossos momentos de queda, e não uma vez só, mas muitas vezes. É, com muita frequência, entendemos a necessidade de encontrá-lo naquele momento inicial da salvação, e achamos que a partir daí ele nos deixou sozinhas na construção. Nada poderia estar tão longe da verdade. Primeiro o encontramos como Senhor da salvação e depois repetidamente com humildade, como aquele que restaura nossa alma e remenda as cisternas do nosso coração. Assim, a gente vai viver muito bem, tá? Aí, para a gente ouvir muito bem, servo fiel, valorosa, entra no reino do seu Senhor, a gente passa por adversidade. A adversidade é a universidade da vida. Página 196, primeiro parágrafo. O custo de cada aula pode ser medido pelo que é requerido de você para se levantar apenas mais uma vez. Olha que coisa linda, né? Então, as adversidades que nós passamos é a nossa formatura, né? Nossa licenciatura, né? E a licenciatura cristã vai nos dar o diploma quando a gente chegar ali no céu. Aí sim ele vai falar: entre para o gozo do seu Senhor, entre pelos portões celestiais. E esse é o nosso alvo, né? Esse é o nosso desejo, tá? Hum. Olha só. É, aqui ela conta uma história sobre dois casais de pastores, né, que tiveram problemas. Um conseguiu resolver, o outro não conseguiu. Aí ela está falando sobre é, a falha de um deles, que aí ela fala aqui na página 196, 197, que ela fala assim, ó: uma das maneiras que a queda tira você do caminho é quando você escolhe ver seu tombo como uma sentença da vida, em vez de uma lição de vida. Então ela conta a história desses dois pastores que um casal de pastores resolveram assumir essa dificuldade que eles passaram como experiência.
e o outro ficou se vendo como fracasso, né? Então, o fato de você ter falhado não faz de você um fracasso. Se você está viva, você irá encontrar circunstâncias adversas. Então, não é porque você pecou no passado que você vai ficar sempre se vendo como um fracasso. Mas para isso, a gente precisa da cooperação de quem está próximo a nós. Porque, por exemplo, se eu ficar o tempo todo jogando na cara, se eu ficar sempre descascando aquela ferida, nunca vai ser curada, né? E aí sim a pessoa vai se ver como fracasso mesmo, não vai conseguir romper. Mas quando você dá responsabilidade para essa pessoa, quando você mostra que ela não que ela não é a doença, aí você vai estar impulsionando ela a, a fazer o que tem de ser feito. Eu assisti um filme, não lembro qual filme é mais. Só sei que o rapaz tinha um problema e todos faziam bullying com ele na escola. E um dia, e aí ele consegue romper as dificuldades e ser o melhor e ter sucesso. E aí ele sobe no dia da formatura dele, ele fala: o fato de eu ter essa doença não me torna a doença. Verdade. Mas nós tratamos as pessoas que erram como a doença. Sabe, quando alguém cai em fracasso, a nossa tendência é se afastar, e quando ela passa pela gente, nosso Deus, ela carrega uma doença contagiosa. E assim a gente só distancia as pessoas da casa do Senhor. Nós Verdade. precisamos ser pessoas acessíveis, precisamos ser pessoas misericordiosas. E quando eu falo isso, o Senhor está falando ao meu coração. O Senhor trata comigo também, tá? Então, enquanto nós estivermos vivas, nós encontraremos circunstâncias adversas. Ai, Aí ela fala assim, ó, não pense que algumas pessoas estão isentas disso. Algumas pessoas simplesmente carregam o desgaste da dificuldade com mais graça do que outras. Já vi bastante para saber que não há como evitar. As pessoas irão feri-la e desapontá-la. Algumas fazem de propósito, outras farão inocentemente. A vida irá ferir, ou no mínimo ser inconveniente para você. As adversidades acontecem para todos em algum ponto da vida e em algum nível, tá? Aqui na página 198, ela fala: cada um dos nossos tropeços é outra chance de aprender, tá? No segundo parágrafo, na página 198. Gostei dessa parte também, eu marquei como atenção, me chama muito forte o que ela está falando aqui. Então, se eu errei, eu não vou ficar prostrada, eu vou me levantar, porque tem alguém que está estendendo a mão para mim. Deus, ele estende a mão para mim. Quando ele, lá em Ezequiel, ele faz uma alegoria de Jerusalém, que ele fala assim: olha, Jerusalém, eu te encontrei caída, suja, te encontrei nua, no teu sangue. Então, ele está falando de uma jovem que estava menstruada na imundície. Aí ele fala assim: aí eu te encontrei, estendi a mão para ti, te banhei, te vesti, coloquei joias em você. Então, quer dizer, mesmo que nós estejamos caídas, Ele estende a mão para nós, Amém. nos honra novamente, nos mostra para a sociedade, nos coloca em lugar de destaque, Verdade. nos coroa de honra, Jesus. nos torna a noiva dele. Existe um caminho de volta. Ele nos purifica,
nos torna dignas de novo. Existe um caminho de volta, né, Márcia? Exato, e não importa, não se importe com o seu passado. Foi assim que ele nos encontrou, Oh, Deus, obrigada. caída no nosso pecado, caída na nossa sujeira. Ele nos encontrou assim, nos purificou. Então não importa quando vierem trazer palavras contrárias à sua vida. Mostre para o inimigo quem te comprou. Mostre para o inimigo quem morreu por você e te purificou, né? E aí, faça desse erro outra chance de aprender. Eu Verdade. errei, não vou errar de novo. Não caia naquele mesmo erro, sabe? Não caia naquele mesmo erro. Olha, começamos a reconhecer obstáculos e perigos. Lembra daquele ditado que gato escaldado tem medo de água fria? É isso. Errou uma vez, aí você fica de antena ligada, fala, epa, peraí, isso já aconteceu antes, se eu cair nessa, vai dar errado, sabe? Então, certificamos-nos de que nossos cadarços estão amarrados. Precisamos, né? Quando a gente vai correr, a gente não faz isso. Na hora da caminhada, a gente não observa, porque se o nosso cadastro estiver desamarrado, na corrida a gente vai tropeçar e cair. Então, precisamos ficar ligeira. Lemos a palavra para que o caminho diante de nós seja iluminado. Amém. Todas as vezes que nos levantamos, nossa capacidade aumenta. Nossos poços se aprofundam, trazendo mais espaço para as águas vivas do Espírito Santo. Amém. E você se torna acessível às pessoas que também erraram, porque você já passou pela experiência. Uma nova chance, outra chance de aprender, né? E aí, finalmente, um final feliz. Ô, Glória! Um final feliz. Ela fala assim, ó, agora vamos olhar para a palavra poço. Poço fala de uma fonte de água como uma nascente. Quando esvaziamos nossa vida e nos fortalecemos da fonte de água viva, nos tornamos uma fonte de refrigério para outros. Poços profundos de água viva sabem que sua fonte é inesgotável. Então, quando as pessoas olham para nós, elas não veem um monte de moedas espalhadas na água rasa, mas sim a insondável fidelidade de Deus, né? Porque Nós falamos sobre os poços rasos, né? Os poços de desejo na outra terça, né? Então, muitas vezes, a gente senta na beirada de um poço raso, aí fica só jogando moedinhas esperando acontecer. E não vai acontecer, né? Nós precisamos cavar poços profundos que jorrem água viva. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o muito bem que ouvimos tem a ver com conclusão. Muito bem, servo bom e fiel, é isso que nós queremos ouvir. Aí ela dá aqui alguns exemplos de Noé, né? Ela fala assim, ó, a Bíblia é repleta de histórias e palavras sobre terminar bem ou mal. A Noé, um homem cujo grande projeto de construção da arca levou anos para ser concluído. Não, não é da noite para o dia que há uma transformação de vida. Não é no estalar de dedos, demanda tempo. Há também Sansão, que apesar do erro colossal, concluiu sua vida em um show espetacular de força divina. Eu, eu gosto demais dessa história. Toda vez que eu leio, eu fico torcendo para o momento que ele fala, chama o servo lá e fala assim: me leva até as colunas do templo.
eu quero tocar. E o bobinho pega e leva. E quando ele fala, né, que ele pede a Deus, fala, me usa só mais essa vez. E ele derruba as colunas do templo. E a Bíblia fala que na morte ele matou mais filisteus do que em vida, né? Então, por quê? Ele se levantou, mesmo caído, mesmo com os olhos furados, estava cego, porque é isso que o diabo faz com a gente, usando engano. Ele nos cega, ele nos faz de palhaço, ele nos faz de entretenimento. Irmãs, quando a gente vê muitas notícias de jornal aí falando, ah, pastor da igreja, fulano de tal, que eles têm o prazer de mostrar o título e fala sobre as tramóias, os pecados, os escândalos. Isso é entretenimento, entretenimento para é, os corruptos, porque é isso que o diabo quer, que nós nos tornemos entretenimento para demônios. Foi o que aconteceu com Sansão, até ele voltar e falar: Deus, tem misericórdia de mim, me usa só mais uma vez. E a Bíblia fala que o Espírito Santo entrou. Aí fala assim: ó, e o Espírito de Deus entrou em Sansão novamente, e o cabelo dele começou a crescer de novo. A força de Deus entrou nele de novo, porque ele podia estar ali, o corpo dele podia estar ali acorrentado, mas a alma dele já estava livre, porque ele encontrou Deus de novo. E aí ele faz o que tinha de ser feito, né? Aí ele fala aqui também, ela fala sobre Pedro, que negou a Cristo, e Paulo, que perseguiu a Cristo e pavimentou o caminho para o poder dos seus ministérios, né? Então, ela fala aqui, ó, a obediência persistente. O que todas essas histórias nos dizem é que definitivamente o que importa não é o nosso passado, mas a nossa corrida. A obediência persistente, fiel e firme sempre vencerá as explosões casuais e inconsistentes de atividade e entusiasmo. E se tropeçarmos ao longo do caminho, e mesmo se cairmos, mas nos levantarmos e seguirmos na direção correta, Deus nos levará para casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aqui ela também nos adverte a não enterrar o nosso talento, né? Ela está falando sobre o rapaz que Deus, o Senhor dele deu a moeda e ele enterrou a moeda. Aí ela fala aqui, né? As moedas não crescem no chão. Então, tudo que aquele homem tinha era o que ele plantou. Ele plantou uma moedinha, ficou uma moedinha, porque moeda é metal, não vai nascer. Ele tinha que plantar sementes. Sementes crescem, sementes se tornam árvores. O, 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 o metal não tem vida. E muitas vezes nós corremos atrás de metal. Nós estamos correndo atrás de metal e não estamos plantando semente, né? E aqui ele enterra o dom que Deus deu para ele e por preguiça. E ontem a gente ouviu falar sobre isso, né? A, a Mônica estava falando sobre no, na live, né? A educação financeira, ela estava falando sobre isso, que ele enterrou e pronto, ficou por aqui, por aquilo mesmo, né? Não rendeu, tá? Aí não podemos fazer. Aí ela fala assim, ó, terminar exatamente como começou, deu a ele o rótulo de mal e um lugar do lado de fora, olhando para dentro. Então, não é o meu passado, mas o meu caminhar para frente que determina. E aqui a gente tem os exemplos daqueles homens que pecaram no passado, né, igual Pedro negou Jesus, Paulo perseguia os cristãos, matava os cristãos, mas ele se
teve uma transformação de vida, se arrependeram e aí se tornaram os homens que se tornaram. E aqui tem o exemplo desse homem que não obedeceu, né? Então a sua corrida não teve um final feliz, tá? Porque ele enterrou a moeda, não angariou mais como era esperado. Então a trajetória dele não resultou num final bom, tá? Amém. Aí ele fala aqui, ó, qualquer um pode criar um poço dos desejos, mas queremos cavar poços profundos, cisternas de vida que são reforçadas com a palavra de Deus e renovadas com a fonte de refrigério do Espírito. É Amém. nesse momento que a grande recompensa de Deus, uma vida e uma promessa sem rivais, acontece. Amém. Acabou. Estourou o tempo, mas conseguiu. Glória Amém. a Deus. Cadê a Francis com a bombinha assim, ó? Pum. Mas tem que pôr esse ícone aí, quando estourar o tempo, pôr a mão É verdade. aparecer aí no Zoom. Amém. Obrigado, Senhor. Ai, Deus, glória a Deus. Vaneide, pode finalizar. Quiser colocar alguém para orar, fica à vontade. E muito obrigada, gente, por ter me ouvido. Eu falo demais. Amém. Amém. Feche seus olhos, já vamos encerrar. E tudo que a Márcia falou, nós já entendemos. Essa corrida precisa ser nutrida. Essa corrida, nós somos o poço profundo, temos que olhar se não estamos rachados, se esse poço não está rachado. Nós temos que permitir Deus, permitir trabalhar junto com Deus. É isso que Liz Bebre fala. Permita-se trabalhar junto com Deus, que Ele já está lá no futuro. É o aqui e o agora. É Deus tem essa promessa para nós. Então, que nós venhamos entender neste capítulo, nutrir essa corrida, esse percurso. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esta manhã, Senhor. Tu sabe a disposição de cada mulher. Nós te louvamos por este alimento. Nós te louvamos por tudo, Senhor. A tua palavra diz que a bênção é para hoje. Existe graça do nosso Senhor Jesus Cristo para esta terça-feira, do nosso Rei. E nós somos mulheres deste reino. E nós recebemos hoje a graça, esta graça, este dom da existência, nós recebemos este dom deste ânimo, dessa disposição de estar aqui, porque de nós mesmos, Senhor, nós não estaríamos aqui, mas nós louvamos por esse entusiasmo, por ser cheia de Deus, por esta ação do Deus Espírito Santo, colocar estas mulheres aqui sentadas à mesa e com seus ouvidos treinados, os meus ouvidos treinados para te ouvir. Obrigada. Senhor, eu quero te pedir mais um favor. Eu não sei na intimidade de cada mulher. Senhor, o Senhor sabe aonde elas estão sentadas, ou na sala, na cozinha, ou no quarto, ou no seu trabalho, ou na caminhada. Mas o Senhor é o Jesus que está lá em Apocalipse falando Jesus glorificado. O Senhor está comigo aqui na minha sala. E o Senhor nos olha com esse olhar de fogo. O Senhor Jesus Cristo está te vendo nessa terça-feira. E como ele falou para Maria, quando Maria estava desesperada, quando seu irmão morreu, Jesus chegou. Você pode dizer isto agora para você? Sobre o que você tem para fazer agora? Ou que você não tem a resposta ou solução para esse grande desafio, ou que você tem que agir nesta manhã? Você fala, Jesus chegou. Jesus, nós acreditamos que o Senhor já chegou na nossa necessidade, naquilo que nós precisamos. E obrigada novamente por esta oportunidade desse devocional, dessas amigas do céu. Obrigada, Deus de amor, Deus do amor. Obrigada, Jesus, o Deus da graça, da paz, da misericórdia, da reconciliação. Obrigada, Deus Espírito Santo, por nos direcionar na verdade, na santificação, na glória. Obrigada por ser, Senhor, este Espírito sustentador que nos leva, que nos deixa assim, convicta que somos amadas no céu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, terça-feira que vem,
estaremos aí com o final das considerações, né? Com a Érica, com a Renata Maria, Eita, Glória. hein? Então vocês vai lá, faz uma síntese, é aquilo que Deus colocar no coração de vocês. Uma fotinha, mas Ai, para não sair, para não sair as olheiras da vida. aqui tá cheio. Amém. Existe graça do nosso Senhor Jesus Cristo para essa terça-feira. Glória.